Bom dia, meus amores! Estamos iniciando mais uma manhã, nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. É um prazer ter você comigo aqui nesta quinta-feira, tá bom? Estão preparados? Estão? Mandaram a preguiça embora? Já tomaram café? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Muito legal? Hoje estamos cheios de coisas para fazer. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, então não tem nada de preguiça. Bora começar? Bora lá! Nossa aula hoje de língua portuguesa, com essa turminha do primeiro ano, nós vamos continuar trabalhando o gênero textual. Bora ver? Hoje a tia trouxe uma frase para vocês, que diz o seguinte, que maravilha! Iniciaremos mais uma semana de aula e é muito bom ter você aqui. Bora lá! Vamos ver agora quais são as nossas habilidades. O que é que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tia Andressa? Primeiro, nós vamos inferir informações a partir do texto, que é a inferência local ou de conhecimento prévio do aluno, inferência global. Nós vamos utilizar os principais elementos de organização gráfica no texto, título, margem, parágrafo, espaçamento, alinhamento. Vamos também escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e eu conserto a autonomia, ficha técnica, história, curiosidade científica e texto informativo, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Todo mundo sabe que dia de quinta-feira é dia de produção. Então, hoje nós vamos colocar a mão na massa, eu e vocês juntos vamos produzir mais um textinho, tá certo? Gente, no final da aulinha nós vamos descobrir o que a gente vai produzir mais na frente. Bora agora ver a agendinha do dia. O que é que vai ter na nossa aula de hoje? Vamos ter a leitura de Leite. A tia trouxe hoje um textinho chamado A Invenção do Abraço. Quanta saudade nós não estamos sentindo de poder abraçar as pessoas, não é? A tia Andressa, com certeza, queria estar na sala de aula todos os dias de manhã, à tarde, abraçando os alunos dela. Mas calma que isso logo, logo vai acontecer. Depois, vamos ter a leitura e a compreensão da história A Princesa e o Sapo. Nós começamos a ver essa história na aula anterior. Vocês lembram? Nós vamos continuar trabalhando hoje. Vamos ter a organização do texto, A Princesa e o Sapo, as características do gênero história e uma produção de texto, que é a reescrita da história A Princesa e o Sapo. Tá bom? Bora lá! Vamos agora para o nosso momento de leite, a nossa hora da leitura. Ouçam aí a leitura de leite de hoje. A invenção do abraço. Abraços longos e curtos, magros e gordos. Abraços brancos e negros, de velhos, de crianças, abraços de homens e de mulheres, abraços e braços, até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda e hoje, até na hora do fracasso, se há braço, há abraço. E aí, gostaram da nossa leitura? Muito bem, vamos continuar a nossa aulinha. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho da história que nós começamos a trabalhar na aula anterior, tá bom? A tia vai fazer a leitura e você aí de casa vai acompanhar junto com a tia, tá? Bora lá, olhando aqui para a nossa TV, vamos ler a história A Princesa e o Sapo. Era uma vez um rei cuja filha era muito linda. No seu aniversário, o pai presenteou-a com um pingente de ouro em forma de coração. Perto do Palácio Real havia uma grande floresta, onde a princesinha lia contos. Um dia, a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente, ouviu uma voz. Posso ajudá-la? Perguntou o sapo.
Aos prantos, a princesinha contou que perdeu o pingente. O sapo prometeu encontrar a joia, mas em troca queria um beijo. A princesa fingiu que concordava. O sapo mergulhou no rio e retornou com um pingente e deu para a princesa. Ela saiu em disparada, deixando o sapo feito bobo. No dia seguinte, o sapo foi exigir o cumprimento da promessa. Envergonhada, a princesa contou ao pai. O rei era justo e ordenou que cumprisse a promessa. Com o tempo, a princesa e o sapo ficaram muito amigos. Até que um dia, o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. Dê-me um beijo de adeus, pediu o sapo. A princesa não conseguiu negar-se ao pedido e lhe deu um beijo. O sapo virou um belo príncipe. Ele contou que uma bruxa má o transformara em sapo, mas o beijo da princesa quebrou o encanto. Eles casaram e foram felizes para sempre. E aí, vocês gostaram da nossa história? Muito bem! Já que vocês me disseram que gostaram, a tia trouxe hoje uma atividade que é um desafio. A tia pegou a história e colocou toda fora de ordem. E vocês vão ter que me dizer qual foi a sequência dessas ações que aconteceram na história. Cada ação, cada pedacinho aqui, cada frase é uma ação, ou seja, algo que aconteceu na história. E você vai me dizer quem é a número 1, quem é a número 2, até a número 6, tá bom? Antes, a tia vai ler para você ver o que é que tem na frase. E aí você, depois que a gente lê todas as frases, a gente vai rever qual é a frase que é a número 1 e assim vai fazer com as outras, tá bom? Bora lá! Diz assim, ó, na primeira frase, o rei obrigou a filha a cumprir a promessa. Vão olhando aí as frases para saber qual é a primeira. O rei deu a filha com um pingente de ouro, mas ela deixou cair na água. Próxima. Após o beijo, o sapo se transformou em um príncipe, casou-se com a princesa e viveram felizes para sempre. O sapo estava prestes a morrer e a princesa se despediu com um beijo. A princesa fingiu que concordava com o pedido do sapo, mas fugiu dele. E a última, o sapo prometeu encontrar a joia, em troca queria um beijo da princesa. O que foi que aconteceu aí primeiro nessa história? Bora ver o que aconteceu primeiro, ó. O rei deu um pingente de ouro para a filha, mas ela deixou cair na água. Muito bem, depois que o pingente caiu na água, o que foi que aconteceu? Veio o sapo, muito bem. Perguntou o que é que ela tinha e aí disse que podia ajudar, mas em troca queria um beijo. Qual é a frase que diz isso, que o sapo queria um beijo? A última? Será? Bora ver esse aqui que é a número 2? Olha, muito bem, acertaram. Aqui é a número 2. Depois disso, a princesa disse o quê? Que daria um beijo no sapo. Mas de fato ela deu? Não, ela estava enganando. Tem alguma frase que diz isso? Tem? Tem, ó. A princesa fingiu que concordava com o pedido do sapo, mas fugiu dele. Então, qual será a frase número 3? Será ser essa? Bora descobrir? Oh, muito bem, essa é a frase 3. Aí ela saiu, fugiu. O que foi que o sapo fez depois que a princesa fugiu? Foi lá no castelo, foi lá falar com o rei. Tem alguma frase que diz isso aqui? Que o sapo foi no castelo falar com o rei e o rei ordenou que ela tinha que cumprir? Muito bem, ó. Tem aqui, ó. Essa aqui, número 4. O rei obrigou a filha a cumprir a promessa.
Será se esse aqui é o número 4? Bora ver? Ó, muito bem, é o número 4. Depois que o rei obrigou a filha a cumprir a promessa, o que mais foi que aconteceu? Muito bem. O sapo estava, eles se tornaram grandes amigos e o sapo estava prestes a morrer. Então a princesa, achando que o sapo ia morrer, fez o quê? Deu um beijo nele. Então qual é o 5? Essa ou essa? Vamos ver? Muito bem, esse é o número 5. Ó. O sapo estava prestes a morrer e a princesa se despediu com um beijo. E por último, ficou a número 6. Bora agora aqui no outro slide ver como é eles em ordem? Bora lá, número 1. Vamos ler. O rei deu à filha um pingente de ouro, mas ela deixou cair na água. Vamos ver se as sequências estão corretas. Número 2. O sapo prometeu encontrar a joia. Em troca, queria um beijo da princesa. Muito bem. Número 3. A princesa fingiu que concordava com o pedido do sapo, mas fugiu dele. Ótimo. Número 4. O rei obrigou a filha a cumprir a promessa. Número 5. O sapo estava prestes a morrer e a princesa se despediu com um beijo. E o número 6. Após o beijo, o sapo se transformou em um príncipe, casou-se com a princesa e viveram felizes para sempre. Muito bem. Bora agora interpretar o texto. A tia trouxe algumas outras perguntinhas relacionadas ao texto e vocês vão me ajudar a responder. Beleza? Bora lá. O texto fala sobre a princesa que virou sapo, um sapo que prometeu um beijo à princesa, a princesa que prometeu um beijo ao sapo ou um sapo que recuperou o pingente da princesa no lago? Ó, essa aqui, muito bem. Bora para a próxima. Qual foi a reação do rei após a princesa contar toda a história? Qual foi a reação do rei? Ele o quê? Não gostou, disse que ela tinha que fazer o quê? Cumprir a promessa. Então, o rei ordenou que a princesa cumprisse a promessa. Ótimo. Bora para a próxima. O que aconteceu quando a princesa cumpriu a promessa? Ela deu um beijo no sapo e o sapo se transformou em quê? Em príncipe, meus amores, ó. O sapo virou um belo príncipe. E agora a última. O que acontece quando alguém não cumpre uma promessa? Quando você pede para um coleguinha seu cumprir uma promessa, lhe faz um pedido. O que acontece quando a pessoa não cumpre? Muito bem, ó. As pessoas não irão mais acreditar nele. Já pensou se a princesa não tivesse cumprido a promessa de jeito nenhum? O príncipe iria passar o resto da vida um sapo, não é? Bora lá. Agora chegou a hora de nós produzirmos. Toda quinta-feira é dia de produção, tá certo? E hoje nós vamos produzir mais uma historinha. Hoje nós vamos fazer a releitura. Mas antes da gente vai identificar o que a gente precisa para poder fazer uma produção, para poder fazer um texto. O que precisa ter? Primeiro, o que um texto precisa ter? O que é que tem que ter num texto? Tem que ter o título. Nosso texto, nossa história, não pode faltar um título, não é mesmo? Além do título, nós temos que ter os parágrafos. Ele precisa ser organizado em parágrafo. Toda vez que a tia ele diz assim, ó, vamos fazer um parágrafo, é o quê? Aquela linha que ela é mais afastada da margem, é o parágrafo. Bora para a próxima. O uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas. Início de frase, letra maiúscula. Nome de pessoa, nome de lugar, letra maiúscula.
Fora isso, dentro do meu texto, eu tenho que usar as letras minúsculas, não é isso? O que mais que eu tenho que ter? O uso da pontuação correta. Se eu for fazer uma pergunta, tem que ser uma pontuação. Se eu for fazer uma exclamação, dizer que eu estou admirada ou que eu estou espantada, é ponto de exclamação. Se eu for apenas finalizar uma frase afirmativa, é ponto final. Então, tudo isso a gente tem que colocar. E o que mais? Todo texto tem que ter um início, um meio e um fim. Muito bem. E aí, a tia trouxe para vocês quais são as partes do texto. Nós já falamos, né, que o texto ele tem que ter um início, o desenvolvimento, que a gente chama de meio, e tem que ter o final. A tia trouxe para vocês aqui alguns exemplos de palavras que a gente utiliza sempre no início dos nossos parágrafos. Por exemplo, o texto da princesa e do sapo inicia com o quê? O texto com era uma vez. Mas, além do era uma vez, ó, que tem aqui no início, eu posso iniciar com um belo dia, aquela manhã, um certo dia, naquela noite. Tudo isso eu posso usar para iniciar a minha história. Quando eu vou partir para o segundo parágrafo do texto, que é o meu desenvolvimento, eu posso usar estas seguintes palavras. Então, assim, entretanto, então o sapo foi até o palácio. Meu parágrafo de desenvolvimento, do meio. E para finalizar o texto, eu digo, finalmente a princesa beijou o sapo, e aí eles se casaram, tiveram muitos filhos, entendeu? Para finalizar, é o último parágrafo do texto. Mas nós vamos ver tudo isso aqui na prática juntos, tá bom? Bora lá. Mas para isso a gente precisa relembrar o que tem no texto para a gente poder fazer a reescrita, não é? Então bora relembrar. Onde a história acontece, a gente sabe que a história acontece no castelo e no rio, não é? Em um castelo e no rio. Bora lá para a próxima pergunta. Quais eram os personagens da história? Princesa, sapo e rei. Muito bem. Rei, princesa e sapo. Ótimo. Outra, a história possui início, meio e fim? Possui, a gente viu, né? Iniciou com era uma vez, e lá no finalzinho já encerra dizendo, ó, eles viveram felizes para sempre. Então, possui, ó, sim. Então, bora lá. O final da história foi alegre ou foi triste? O final já diz, né? Eles viveram felizes para sempre. Então, foi alegre ou foi triste? Alegre. Muito bem. Alegre, pois a princesa e o príncipe viveram felizes para sempre. Então, bora iniciar. A gente vai fazer primeiro responder essas perguntinhas para depois a gente juntar tudo e montar o texto só. Bora lá? Quando? Quando foi que a história aconteceu? Quando? Diz aí pra tia, em um belo dia. A gente vai trocar. A gente vai tirar o era uma vez. Quando foi que a história aconteceu? Como é que a gente vai iniciar? A tia resolveu colocar um belo dia. Um belo dia quem? Quem eram os personagens? A princesa e o sapo. Então, bora botar aqui. Um belo dia, a princesa. Quem? A princesa. O que fazia? O que foi que a princesa foi fazer? Um belo dia, a princesa foi brincar no rio, né? Foi passear no rio. Então, um belo dia, a princesa estava brincando. Onde? Onde é que ela estava brincando? No rio, perto do rio. Então, primeira parte do texto. Um belo dia, a princesa estava brincando perto do rio. Tia, meu texto vai ficar assim? Não, a gente está primeiro só montando, estruturando, tá bom? Para depois, juntos, a gente montar o texto todo. Bora agora para a segunda parte, o desenvolvimento do texto. Um belo dia, a princesa estava brincando no rio. O que a princesa fazia lá no rio? O que ela estava fazendo? Ó, a bela princesa estava brincando, não era? Como ela estava? Ela estava o quê? Feliz, triste, alegre. Estava o quê?
Muito bem, feliz da vida, com o pingente de ouro que ela ganhou do pai. E o que foi que aconteceu? Sem querer, ela deixou o quê? O pingente cair no rio, ó. O pingente caiu dentro do rio e ela começou a chorar. Muito bem, nós já montamos a segunda parte. Vamos juntos finalizar a história agora? O que foi que aconteceu no final da história? Veio o sapo, a gente já sabe, né? Veio o sapo, entregou o pingente, em troca queria um beijo, a princesa enganou, o sapo o que foi que fez? Foi até o palácio, chegando lá falou com o rei ordenou que a princesa tinha que casar, tinha que dar o beijo, né? Tinha que cumprir a promessa do sapo, tinha que dar o beijo. Aí a princesa no início ficou muito amiga do sapo, só que no dia em que o sapo estava tão doente, prestes a morrer, o que foi que a princesa fez? Ela aceitou dar um beijo no sapo. Só que quando ela deu um beijo, para surpresa dela, o que foi que aconteceu? O sapo se transformou em um príncipe. Então, o que foi que aconteceu? Surgiu um sapo e retirou o pingente de dentro do rio. Ela ficou muito feliz e agradecida. Eles se tornaram amigos e todos os dias se encontravam no rio para brincarem. Esse vai ser a nossa história, o final da nossa história. Agora vamos juntar tudo e escrevermos. Primeira coisa, qual é o título da nossa história? A Princesa e o Sapo. Então, ó, a tia vai colocar aqui o título da nossa história. O título a gente sempre coloca no meio do nosso caderno, né? Bem no meio da folha. O título. E ele sempre inicia com a letra maiúscula. Eu inicio o texto com a letra maiúscula. Como foi que a tia disse que nós vamos iniciar a nossa história? Com um belo dia. E na primeira linha, um parágrafo. Se é um parágrafo, ele não vai vir aqui no iníciozinho, não, ó. Ele vai vir mais afastado da margem. Então, bora ver o início da nossa história? Um belo dia, ó, percebam, não está na margem, está afastado. Um belo dia, quem? Uma princesa. Um belo dia, uma princesa estava o quê? Brincando, a gente viu que estava brincando. Um belo dia, uma princesa estava brincando perto do rio. Depois, o que aconteceu? Muito bem. Ela deixou seu pingente cair no fundo do rio. Então, um belo dia, uma princesa estava brincando perto do rio. Ela deixou seu pingente cair no fundo do rio. Tia, por que que aqui também está afastado? Porque, ó, é outro parágrafo. Um parágrafo, outro parágrafo. Finalizei as frases com letra maiúscula. Finalizei as frases com um ponto final, início de frase, letra maiúscula. Bora continuar. A princesa ficou o quê? Muito triste, muito bem, ó. A princesa ficou muito triste e só sabia chorar. Tia, essa outra linha tá bem pertinho. Por quê? Porque ela não é parágrafo, ela é continuação desse parágrafo de cima, tá certo? Então, ela deixou seu pingente cair no fundo do rio. A princesa ficou muito triste e só sabia chorar. Aí depois o que foi que aconteceu? Apareceu quem? O sapo. Muito bem, então vamos colocar. Então, olha lá o parágrafo do desenvolvimento que a tia disse. Então, apareceu um sapo. O que foi que o sapo fez? E prometeu ajudar. Mas ele queria o quê? Algo em troca. Então, bora lá. Ele mergulhou aonde? No fundo do rio, à procura do pingente. Então, apareceu um sapo e prometeu ajudar. Ele mergulhou no fundo do rio à procura do pingente. Será que ele encontrou? Nós vimos na nossa história que ele encontrou? Na história que a gente criou? Vimos. Como foi que a gente disse que ia terminar a nossa história? Com finalmente. Então, bora lá. Finalmente, ele voltou à superfície
com o pingente na boca. E aí, a princesa ficou muito feliz. Eles se tornaram grandes amigos e viveram felizes para sempre. Olha a nossa história, vocês gostaram da história que a gente criou? Bora lá! Percebam que nossa história tem um início, tem um meio e tem o fim. Nós iniciamos a história com um belo dia. Quando fomos para o desenvolvimento da história, nós dissemos que íamos colocar a palavrinha no início do parágrafo então. Quando fomos finalizar nossa história, nós dissemos que iremos colocar no parágrafo, na primeira palavra do parágrafo, a palavra finalmente. Vamos agora recapitular, ler a história todinha para ver como é que ela ficou, se ela ficou com sentido de fato, a história que a gente criou? Bora lá! A princesa e o sapo. Um belo dia, uma princesa estava brincando perto do rio. Ela deixou seu pingente cair no fundo do rio. A princesa ficou muito triste e só sabia chorar. Então, apareceu um sapo e prometeu ajudar. Ele mergulhou no fundo do rio à procura do pingente. Finalmente, ele voltou à superfície com o pingente na boca. A princesa ficou muito feliz. Eles se tornaram grandes amigos e viveram felizes para sempre. Muito bem, meus amores. E aí, entenderam toda a nossa história? Gostaram da nossa história? Vimos como é fácil a gente fazer uma produção quando a gente faz juntos? Daqui a pouco vocês vão estar fazendo produções como essas ou como outras mais legais ainda, sozinhos, tá certo? A gente começa a construir junto e aí quando você perceber, você já está um verdadeiro escritor. Então, sempre que a tia aí do WhatsApp passar uma atividade de produção de texto, não deixem de fazer, tá bom? Ela é muito importante. E agora, nós estamos, infelizmente, finalizando a nossa aula de hoje, meus amores. Nossa aula chegou ao fim. A tia deseja para vocês um ótimo fim de semana. Amanhã ainda tem aula, tá bom? Aqui, mas dia de sexta-feira a tia Andressa não aparece. Então, a tia Andressa deseja para vocês um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.